Eu sou o professor Osvanildo Alves e você está no canal Conversas Matemáticas. A questão recebida de hoje tem a ver também com domínio de função e diz o seguinte: g de x igual raiz quadrada de menos x quadrado mais 12x mais 64. Nós sabemos que o domínio de uma função é a declaração da condição de existência daquela função. Neste caso, nós temos uma lei de formação que contém uma raiz quadrada. Para que raízes quadradas possam ser calculadas ou existam no conjunto dos reais, o radicando, que é o cara que fica lá dentro da raiz do sinal do radical, ele não pode ser negativo. E eu expresso isso dizendo: o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Sendo assim, nós vamos escrever o nosso radicando aí, que é menos x quadrado mais 12x mais 64, ele será maior ou igual a zero. E eu vou resolver a expressão de segundo grau completa, que é menos x quadrado mais 12x mais 64 igual a zero, para encontrar as raízes. Lembrando que como o A é menos 1, o B 12 e o C 64, sendo o A negativo, nós sabemos que a concavidade desse gráfico é voltada para baixo. Dito isso, nós vamos para o delta, que é o discriminante expresso por b quadrado menos 4ac, que no nosso caso vai ser dado por delta igual 12 ao quadrado, já que o b é 12, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 64. Então, nós temos que delta é igual a 144 mais 256, o que nos leva ao delta igual a 400. Daí, nós partimos para o cálculo das raízes, em que x é igual a menos b mais e menos raiz de delta sobre 2a. E assim, nós temos x igual a menos 12 mais e menos raiz de 400 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. E temos x igual a menos 12 mais e menos 20 sobre menos 2. Partindo daí, podemos calcular as duas raízes, sendo a primeira menos 12 mais 20 sobre menos 2. Menos 12 mais 20 vai dar 8. Por menos 2 vai dar menos 4. A segunda raiz, nós temos menos 12 menos 20 dá menos 32, dividido por menos 2 vai dar mais 16. E nós temos então que as raízes são menos 4 e mais 16. Para resolver uma questão como essa, a gente vai fazer um estudo do sinal. Como é que a gente faz isso? A gente vai traçar aí rapidamente o eixo x, só o eixo x, colocar as duas raízes que nós encontramos, que foi o menos 4 e o mais 16, e lembrar daquela informação que a gente deu lá no começo, que a concavidade é voltada para baixo, já que o a é negativo. E aí nós esboçamos o gráfico rapidamente, passando pelo menos 4 e pelo mais 16 e sinalizando. A parte do gráfico que fica para cima, a gente vai colocar um sinalzinho de mais, e as partes do gráfico que ficaram para baixo levarão um sinalzinho de menos. Sendo assim, eu tenho um sinalzinho de menos antes do menos 4, um sinalzinho de mais entre o menos 4 e o mais 16, e um sinalzinho de menos depois do mais 16. Esses sinais que aparecem aí são os sinais do radicando. Quer dizer, antes do menos 4, o radicando vai assumir valores negativos. Entre o menos 4 e o mais 16, ele vai assumir valores positivos. Depois do mais 16, ele vai assumir novamente valores negativos. É interessante que nas raízes menos 4 e mais 16, o radicando assume o valor zero. Nós vimos que o radicando ele pode ser positivo ou pode ser zero. Sendo assim, eu vou pintar aí umas bolinhas pretas, tanto no menos 4 quanto no mais 16, para indicar um intervalo fechado. E então, podemos finalmente escrever o nosso domínio, que é o domínio da função g é x pertence aos reais, tal que menos 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 16. E aí a gente encerrou. Só para relembrar, o domínio é a declaração da condição de existência da função. Como essa lei de formação de uma raiz quadrada, eu preciso lembrar que a condição de existência de uma raiz quadrada é que o radicando seja positivo ou nulo, quer dizer, maior ou igual a zero.
A gente se vê na próxima questão.